tudo bem com você? Está começando o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1, talk show misturado com um podcast que foi idealizado pelo melhor diretor que nós temos, nosso amigo Márcio Nunes. Hoje, retornando às atividades, a minha amiga psicóloga Ana Carolina Pisano. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Dr. Robson. Sempre um prazer estar aqui nessa mesa, conversando, sobre desenvolvimento pessoal, sobre conexões e também sobre empreendedorismo. O Márcio Nunes disse que tu não vem porque tá pisando duro no dinheiro e não quer mais nem saber daqui. Eu recebo. Que bom. Conosco, sempre também o artista, cartunista, empreendedorista, quase fisiculturista, que nós vamos falar desse assunto maravilhoso, o tio da Ana Carolina Pisano, o Daniel Cabral. Bora lá. Nosso amigo, um cara de um coração extraordinário. Viu, cara, como é que ficou o tio da Ana Carolina Pisano? Ele perdeu a identidade, ficou agora o teu tio. Imagina, um artista com essa referência, e com esse trabalho tão reconhecido, não mais apenas no estado do Acre, mas até em outros estados e também internacional. Verdade, cara. Desculpa. Verdade. Ele é excepcional, um cara maravilhoso e que a gente valoriza, tanto o Cabral quanto todos os artistas da nossa região, da nossa cidade. São pessoas extraordinárias. Um grande beijo, um grande abraço para você, artista. Você é reverenciado aqui no programa no Acre Connection. Hoje temos a honra e a alegria de conversar com o Júnior Moisés, um cara que já é conhecidíssimo, professor de educação física, personal. Tudo bem, Júnior? Tudo certo, prazerzaço estar aqui para a gente conversar, tirar dúvidas, bater aquele papo que a gente falou que a gente vai bater, né? Um podcastzinho aqui, uma troca de ideias, vai ser legal. Vai sim. Conosco sempre também a nossa amiga Stephanie Branco. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Dr. Robson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui, trocando ideias sobre empreendedorismo e aprendendo um pouco mais das histórias de empresários, Verdade. Então, muito obrigada. Legal. Júnior, hoje, Rio Branco, especialmente, eu não sei os outros municípios, peço até perdão, mas Rio Branco está vivendo uma febre das academias. Sim. Isso é bom, N fatores, geração de emprego, distribuição de renda, novas contratações, a área da educação física está em alta. E principalmente construindo saúde. As pessoas finalmente não estão acordando para essa construção de saúde, né? Aquilo que a gente estava conversando aqui no off, né, cara? As pessoas gostam de ir para academia na semana, de cuidar da saúde, de estar se importando consigo mesmo. Final de semana vão se divertir, né? Todo mundo de ferro, mas esse mundo fitness cada vez mais presente aqui em Rio Branco. Cresceu em número de profissionais, cresceu em número de pessoas que estão participando das academias. O número de academias aqui em Rio Branco é sensacional, né? Espetacular. A gente estava conversando também sobre isso. Já tem mais de 10 academias de franquias hoje, chegando a academias com high ticket maiores. Então, está crescendo pra caramba. E nós profissionais estamos muito felizes com isso também. Verdade. E aí, eu peço até perdão Claro. para você, em nome de todas das pessoas, os profissionais da área da educação física, que quando eu observava há uns anos atrás, eu via um campo muito restrito. Era apenas para ser professor de escola, das escolas públicas ou estar numa academia. E hoje a educação física está ganhando uma amplitude muito legal, muito significativa, que eu estou muito feliz, né? Sim. Eu queimei a língua, e que bom que eu queimei a língua, porque vocês da educação física agora começam a dominar um campo bem vasto, entrando não somente em exercício, mas tratando também da questão da saúde, envolvendo vários segmentos da ciência como um todo, Júnior. Sim, na verdade, Robson, o treino, né, as pessoas descobriram que quando a pessoa acaba uma natação, aquela sensação de ocitocina, aquela sensação de prazer, quando ela acaba um treino de musculação, ela é usada, o treino hoje também, não só como um esporte ou algo que a pessoa quer emagrecer ou quer ganhar massa muscular. É usado também para um tratamento. A psicóloga está aqui para falar. O treino hoje ele é passado, inclusive, por psicólogos para as pessoas que têm depressão, porque tem a endorfina, ocitocina, todo esse conjunto de hormônios que faz com que a pessoa se sinta melhor, não só de bem-estar, de autoestima, mas também de qualidade de vida, de dormir melhor, de render melhor. E estão descobrindo também, cara, que esse negócio de trabalhar e não cuidar de si, não se cuidar, eu tenho um ditado que ele é muito forte, né? Às vezes você está cheio de problemas, mas quando você tem um problema de saúde, você só tem esse problema de saúde. Verdade. Os outros problemas vão virar secundário. Então, quando a pessoa acorda para isso e vai se cuidar na academia, e é isso que o estado do Acre hoje, Rio Branco em si, está crescendo muito,
com relação a isso, tá explodindo. E a gente está muito feliz com relação a isso também. Que legal. Carol, pisando. A psicologia também ela está saindo daquela ciência inerte, que tinha algum tempo atrás, e agora ela está tendo também uma proatividade. Vocês, profissionais da psicologia, estão sendo mais proativos, não que não eram, mas vocês estão caminhando a passos largos para cuidar da saúde das pessoas, e isso requer sincronismo com outras disciplinas da ciência, com outras matérias, para que também, na área da psicologia, cuide de toda a integridade do corpo, passando pela mente, obviamente. A psicologia, Dr. Robson, tem um campo de atuação muito vasto, assim como o direito também. E é muito interessante essa visão, né, dele como profissional, né, da educação física, como personal, porque é importante você enxergar o processo de autocuidado, de autoconhecimento de uma forma integral. E manter o corpo em movimento é muito importante para o seu processo de autocuidado, para o seu processo de autoconhecimento. E já existe há muito tempo a psicologia do esporte, que é um olhar dentro da psicologia direcionado para esse movimento, né? Para o corpo em movimento, para enxergar os fenômenos que acontecem também dentro desse processo. Então, é super importante nós termos esse olhar, né, que o autocuidado e o autoconhecimento também passa por manter o corpo em movimento, por ter momentos de lazer. E eu acredito que a base de tudo é o equilíbrio. Então, claro, existe, como o senhor colocou lá no início, né, essa vibe da atividade física, do mundo fitness, mas eu acho que todo momento, né, que existem essas modinhas, eles trazem algo de positivo, de significativo. E com certeza, manter o corpo em movimento, fazer atividades físicas de uma forma leve, de uma forma mais fluida e fazer com que isso se encaixe na sua rotina, traz muita qualidade de vida. Verdade. E o engraçado, Stephanie, e o legal, Carol, é que tem espaço para todo mundo. O mercado absorve todo mundo, até porque no seu individualismo surge algo único. Então, não existe uma competitividade. O Júnior é o Júnior, eu sou eu, você é você. E se alguém for entrar no ramo, também tem a abertura e a possibilidade, porque ela vai ser única no mercado, ela vai ser diferente, porque o ser humano é diferente. Tem isso também, não existe a competitividade de um com o outro, um querer passar o outro para trás, né, Carol? Com certeza, porque existe as singularidades, né, de cada um. E dentro do mercado de trabalho e dentro do negócio, né, do empreendedorismo, esse é o diferencial de cada um. É o negócio em si, mas também o profissional e a sua personalidade. Então, a maneira que atende, a maneira que acolhe. Aqui a gente vê quase que em todos os programas, né, desde o início, o empreendimento da Stephanie com o Marcelo, né, que é o Lourão Lanches, a forma acolhedora, como eles abordam os clientes, como eles tratam, o relacionamento que você constrói. E eu acredito que com um personal, com esse serviço tão personalizado, né, tão específico, que se encaixa na rotina das pessoas, que enxerga as limitações, mas também vê as potencialidades de cada um, é fundamental. Verdade. Eu lembro daquele jovenzinho que falava: eu vou malhar para comer. E falando em comer, eu falo do Lourão Lanche, da minha amiga Stephanie Branco, que é única no segmento, porque ela é diferenciada, porque ela é única. Não é assim, Stephanie? A gente vê, né, Dr. Robson, a importância que tem em todas as áreas, né? A gente vê a necessidade que as pessoas têm de avaliar, que nem o rapaz aqui é professor de educação física, mas ele vê toda aquela gestão, né? Tudo que precisa para poder tomar algum remédio para poder emagrecer ou até mesmo para ter uma melhoria em saúde, né? Precisa de um psicólogo para poder... Porque geralmente a gente sempre consegue observar a necessidade que as pessoas têm, que hoje a maior doença é a depressão. Sim. Então, se tem um quadro no qual está ali para poder observar e acompanhar, a pessoa consegue desenvolver melhor. E assim, são duas áreas bem diferentes. A minha já é na parte de comida, né? A gente sabe que a gente vende o nosso produto e a gente tenta levar o melhor para o nosso cliente. A gente sabe que a gente tem que também comer com moderado. Eu mesma, que sou proprietária, nós estamos há 10 anos no ramo. Eu como bastante, mas eu já dei uma maneirada. Eu digo, não, vai ser assim, eu vou dar uma maneiradazinha, até questão de saúde, claro, né?
Mas eu garanto que o produto que a gente leva para o nosso cliente é de qualidade, é o melhor. Então, eu acredito que seja isso, né? Em todas as áreas, é dar o melhor, é saber acompanhar da melhor forma possível para poder chegar na mesa do cliente, para ele também saber abordar e levar a necessidade dos alunos dele, né? Então, eu acredito que seja isso. Quando eu chegar em casa, Stephanie, eu vou dizer para minha esposa, que eu estava conversando com o Júnior off, e ele disse que no fim de semana ele chuta o balde mesmo, né? Daquele dia, né? Então, liga no Lourão, liga no Lourão. Liga no Lourão. Aí eu vou falar pra ela, Exatamente. porque agora lá em casa tá um clima meio fitness e tal. Olha aí. Aí eu vou dizer, olha, mas o professor, o melhor, o magnífico Júnior Moisés disse que no fim de semana ele chuta Recebo. ele coloca o pé na jaca, chuta o balde e vai comer o lanche. Vamos. Então, Lourão e Júnior, Equilíbrio é tudo. dá para dar um equilíbrio, não dá? Meu Deus do céu. Tem que ter. Senão não tem graça, senão a vida fica chata. Tem isso, né, Júnior, também? Total, meu irmão. Malha, mas obviamente no fim de semana, né? São processos, né? Quando você está para um processo, por exemplo, você tem uma obesidade grande, você está precisando realmente emagrecer e perder peso, vai chegar uma hora que o endócrino, o nutricionista e o profissional de educação física a gente vai apertar. Então, durante um tempo, você vai ter que realmente... não é passar fome que a gente fala, é saber comer direito. A gente também não defende mais esse negócio de passar fome, a gente defende que a pessoa tem que saber comer bem. Né? Quando a pessoa passa fome, ela fica estressada, ela tem um sono ruim. E a pessoa, quando ela passa fome, a tendência dela passar 3 meses, ou passar 3 semanas, 1 mês, 2 fazendo aquela dieta, mas aquilo ali começar a trazer uma irritação e aquilo ali começar a trazer o que a gente fala assim, naquela sanfona, porque ele começa a sentir muita fome, ele começa a querer comer mais. Então, isso não é um processo legal. As pessoas começam, passam 2, 3 meses e aí depois voltam para a vida normal. Por que isso acontece? Porque realmente o teu organismo entra em choque. Pô, esse negócio de passar fome, esse negócio de ficar estressado, esse negócio de não dormir bem, não é uma coisa legal. E é por isso que você tem que ter um equilíbrio tanto na atividade física como na sua alimentação. E eu defendo muito também hoje, a gente estava conversando hoje agora com o Cabral, né? Mano, esse negócio de perder sono também, tô fora. O sono é algo que faz assim, onde a tua musculatura recupera, onde teus hormônios trabalham. E hoje, por causa de seriados, de Netflix, as pessoas estão dormindo menos. E isso também está impactando não só no teu resultado de condicionamento físico, mas também na cabeça das pessoas, de como as pessoas estão se comportando perante a sociedade. E a gente foi abalado, o Brasil como Sim. um todo, pelo falecimento daquele jovem fisiculturista. O Gabriel Gunler. O Gabriel, que foi além do normal, foi além do limite e acabou tendo essa Isso, situação. Hoje a gente tem uma forma de acompanhar os nossos alunos muito boa. Né? Nós temos os endócrinos, os nutrólogos, as pessoas que fazem e pedem os exames, a gente está vendo lá quanto de colesterol ele tem, a gente está vendo quanto testosterona ele tem, a gente está vendo toda a creatina, tudo, o exame de sangue dele a gente está vendo, está fazendo certinho. E quando a gente está fazendo esse acompanhamento e a pessoa está ali gostando e obedecendo aquilo, muito dificilmente vai dar errado. Mas tem pessoas que a gente está falando que o próprio suco, o apelido hoje da testosterona virou suco, quando a pessoa ela começa a se apaixonar por ela começa a ter um resultado além daquilo que ela estava esperando. E aí a gente está falando da geração Instagram, de like, de coisas que fazem com que a pessoa se sinta melhor nesse planeta, ele começa a exagerar. E aí, quando ele começa a exagerar, eu mesmo sou um que eu não acompanho mais. Cara, aqui você já está... Aí ele fala, mas vou continuar. Então, desculpa. Vou continuar. Não, eu concordo que você venha até esse nível aqui. A partir daqui você vai se prejudicar. Então a orientação ela é muito importante. Sim. E saber e obedecer aquilo também é muito importante. Os jovens hoje em dia não estão conseguindo obedecer. Eles querem mais, eles estão tomando mais, eles fazem protocolos, eles têm influências muito fortes, que nem o Gabriel Gunler, que era um influencer que influenciava mais de 1 milhão de seguidores. Então ele tomava bomba, ele falava como, ele falava que ele passou, ele falava que... Então esses jovens estão entrando nessa onda de passar por isso. E cada vez mais a gente está voltando para o básico, né? Para você saber equilibrar tudo. Porque se você não equilibrar, uma hora vai dar merda. É verdade, Júnior. E a gente vai ter que voltar para nossa geração daquela época. A gente que vai salvar esse planeta, cara. Não é isso? Essa geração nos 80 aqui que está aqui no baixo aqui da galera. Porque se a gente não frear, meu irmão, o pessoal vai com força. Nada contra Claro. a questão dos influenciadores, mas um jovem com 22 anos começar a influenciar milhões de pessoas nessa vibe que requer
profissionais de altíssimo gabarito, um professor de educação física, no mínimo, um nutrólogo, né? Um médico, um psicólogo, e o cara faz isso sozinho e a galera entra nessa vibe. É muito perigoso. É muito perigoso. E outra, né, cara? Você, sem querer, você se torna responsável por aquilo que você está pregando na internet, né? Verdade. E aí, aquilo que, por exemplo, tá dando certo para um monte, e aí, tipo, vai chegar uma hora que não vai dar certo para um, vai chegar uma hora que não vai dar certo para outro. A gente está falando de individualidade biológica. Tem organismo. O Gabriel fez um protocolo que outros provavelmente estavam fazendo. Esses não deram, eles não morreram. Mas o Gabriel morreu, é a individualidade biológica dele. Quando fizeram lá o exame, estava o coração crescido, então já tinha uma predisposição para acontecer isso com ele. Então, é muito da individualidade, é muito do acompanhamento e é muito também de você saber o seu limite, de saber quantos anos você tem, o que é legal para você, o que não é legal para você. Testosterona baixa, você não vai ter resultado, você vai ficar ruim. Não adianta, o pessoal dos anos 80 tem medo de fazer reposição hormonal porque pensa numa bomba do que a gente está falando, né? Pensa no óleo, pensa naquilo que fazia mal. E não é isso. A reposição, quando você está baixo, você não consegue realmente ter resultado. Você não dorme legal, você vai para academia, às vezes fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? A disposição não é legal. Mas quando você equaliza os teus hormônios, aquilo ali começa a fazer um pouco de sentido. Você começa a ter mais resultado. Mas quando você passa do ponto, aí os resultados, aí você está colocando o seu organismo em perigo. Verdade. Tudo com equilíbrio, né, Stephanie? Tudo com equilíbrio. Só que lembrando que você que estiver em dieta, lá no Lourão Lanche tem tapioca, que é muito bom. Sim. Omelete, açaí. Então, é o equilíbrio, né? Porque a gente sabe, tira aquele finalzinho de semana para comer pesadão, aquele sanduíche da cidade, o maior. Depois, na semana, pede um omeletezinho, tira só algumas coisinhas que tem dentro e... é isso aí, é manter a dieta com equilíbrio e ainda comer lá no Lourão Lanche. O legal, Stephanie, é que vocês se adaptam a toda situação, a toda necessidade. Tem pessoas que querem realmente comer um lanche, um x-tudo, ou um big lourão, né? Tem no Lourão Lanche. Mas também algo mais light, né? Até porque o corpo exige, não é, Júnior? Lourão Lanche. Vocês do Lourão Lanche também estão preparados para essas pessoas fitness. Eu né? acho que as pessoas têm que treinar para viver, meu irmão. Não tem que treinar para morrer, cara. Tem que treinar para chegar no final de semana, comer uma carne e fazer um lanche, curtir a família, né, cara? Curtir a esposa. E às vezes, né, cara, a grande maioria das vezes, você é 1 ou 2 fitness na família, o resto não é. Então, você meio que vai ter que mudar tudo. Não é mudar tudo, né, cara? Você tem que adaptar também as pessoas que estão lá na casa, né? Meio que isso. Verdade. O papo tá maravilhoso. Nós estamos conversando com a Stephanie Branco, do Lourão Lanche, e do nosso amigo Júnior Moisés, professor de Educação Física e um grande personal que nós temos no estado do Acre. Fique conosco, já voltamos. O ensino médio tem um recado muito importante. Eu sei que essa fase dá um frio na barriga. Pensar no futuro e no que fazer depois da escola pode parecer um desafio, mas deixe-me te contar uma coisa. A faculdade não é um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é o lugar onde você vai fazer amigos para a vida toda, construir o seu futuro profissional, descobrir uma nova realidade. Aqui na Faculdade Euclides da Cunha, você encontra tudo o que precisa, ensino de qualidade com nota 4 no MEC e uma equipe pronta para caminhar ao seu lado, oferecendo todo o apoio necessário. Seu futuro começa aqui. Faculdade Euclides da Cunha. Estamos de volta com o programa Acre Connection, a sua revista eletrônica pela TV Rio Branco, canal 8.1. Hoje comigo, pessoas maravilhosas, Stephanie Branco, Júnior Moisés e a minha amiga psicóloga Ana Carolina Pisano. Carol, nós estamos num mês interessante, mês de maio. Ele reflete a questão de cuidados e algo que a gente já vinha falando no programa, você especialmente vinha falando isso, do cuidado
que os empregadores deveriam ter com seus colaboradores. E agora isso está se intensificando, já existe uma responsabilidade mais efetiva nessa relação empregador e empregado. Conta para a gente um pouquinho sobre isso, Carol. Dr. Robson, essa é a nova norma regulamentadora, a NR1, que já entrou em vigor, né? Está prestes a entrar em vigor, e é o olhar do empregador, né, para os riscos psicossociais. Então, como nós falamos sobre empreendedorismo, é super importante nós falarmos sobre autocuidado, nós falarmos também sobre saúde mental, porque ela está presente, né, em todas as dimensões da nossa vida, e sobre esse olhar que é necessário quando se empreende, quando se trabalha com vidas, com pessoas, porque nós utilizamos pessoas para impactar pessoas, para alcançar pessoas. E o empreendedorismo faz parte disso. Então, o empresário, ele precisa ter acesso a esse conhecimento e também implementar essa cultura organizacional dentro da sua empresa. O legal, Carol, é que com a evolução da sociedade, as coisas vão se tornando complexas e a gente tem que entender essa complexidade. Geralmente, e lá atrás, o empresário precisava apenas de um contador. Tinha um contador, ele abria a empresa e tocava a sua vida. As coisas foram se modernizando, ele teve a necessidade de trazer um advogado para cuidar também dos seus negócios. A legislação é muito complexa, é muito difícil, então ele precisou de um advogado. E atualmente, ele também vai precisar de um psicólogo para os seus colaboradores. Não que seja aquele efetivo, e aí vai depender do tamanho também, mas é muito, ou é por demais interessante, ter um psicólogo ali na sua estrutura organizacional para cuidar, seja dele, que ele também precisa, obviamente, seja dos seus colaboradores, não é, Carol? Com certeza, Dr. Robson, implementar momentos dentro da organização, dentro da rotina, né, da organização, que promovam esse cuidado, essa sensação de pertencimento, de fazer parte, trabalhar o sentido do trabalho, porque isso é fundamental, tanto para quem promove, quanto para aqueles que ajudam na construção do processo de promover. Então, esse olhar e entender isso é super importante, porque quem empreende não vende só um negócio, um produto, um serviço, mas ele também impacta pessoas, né? Ele também ajuda a construir algo. Principalmente aqui no estado do Acre, onde é um estado em que nós temos muita dificuldade, né? Existem muitos obstáculos para poder empreender. Então, os empreendedores daqui, por si só, já merecem aplausos. Verdade. Mas ter esse olhar é ainda melhor e faz com que os seus colaboradores encontrem mais sentido naquilo que fazem. Verdade, Carol, com toda certeza. Júnior, uma coisa que você falou no primeiro bloco, e aí eu levanto uma situação, eu espero que a gente tenha hoje bastante profissional da área da educação física para dar conta de tanta academia. Cara... Sem contar ainda o personal trainer, que é mais específico ainda, né? Bom, as pessoas que puderem ter personal trainer, já vou indicar, contratem personagens, né? Aquilo que a gente estava falando, o psicólogo, o personal, é a mesma coisa que o mecânico para o homem ou o cabeleireiro para a mulher. Não interessa se vai ser o caro ou barato. Se a pessoa gostou de você, ela vai pagar e ela vai investir. Verdade. Né? É muito individual isso, é o trabalho do dia a dia, o tete a tete, né, que a gente estava falando. Com relação a professores dentro da academia, cara, eu vou falar, você não consegue ter ainda um atendimento legal, porque, por exemplo, muita gente e poucos professores hoje rodando dentro da academia. E muita gente também se prejudica por achar que vai treinar com amigo, vai treinar com não sei o quê, e não procura os professores. Né? Tem um pessoal que, por exemplo, treinou no passado, vai voltar a treinar agora, acha que é a mesma coisa. Então, como você não procura os professores e às vezes também não tem tanta disponibilidade, a gente vê muito treino errado, a gente vê muita coisa errada acontecendo na academia. E aí o que a gente está indicando muito para as pessoas? Aplicativo. A pessoa tem que ter um aplicativo onde a pessoa tem lá escrito como que é o exercício, qual é a forma de fazer, quantas repetições, o que é legal para a pessoa não fazer ou não fazer. Personal trainers, né? Muitos de nós já trabalhamos com mentoria. O que é uma mentoria? A gente não é personal, mas se, por exemplo, você quer me chamar para me montar o seu treino, vou passar uma semana lá com você, vou passar uma semana como personal, monto dentro da academia, filmando, te corrigindo, fazendo direito, daqui mês que vem eu volto com você de novo. E aí são várias formas de a gente poder adaptar para atender as pessoas. Mas assim, tem muita gente hoje treinando, né? Geralmente os iniciantes,
eles procuram, e geralmente o iniciante, quando ele está treinando, os professores já olham rápido, né? Já conseguem ver que é alguma coisa assim que está bem errado, ele vai lá e corrige. Mas, como um todo, precisa investir em aplicativo, precisa investir em personal, precisa se chegar perto do professor. Eu estava conversando com minha filha Ana Luísa, um beijo, minha filha Ana Luísa, e eu falei, eu não vou para essa academia aqui, perto de casa, grande. Meu Deus, chegou me assusto com coisa grande, assim, coisas grandes. Ele falou, não, pai, vai no aplicativo, só vai saber o nome do aparelho, que eu sou péssimo para saber o nome de aparelho, Júnior. Exatamente. Eu não sei o nome de nada. Exato. Você tem o nome Sou velho, já sou antigo, não vou mentir. E às vezes, né, você quer até perguntar para o professor, mas está um pouco longe, enfim. Mas, cara, indico que você faça um treino por aplicativo. Inclusive, eu trabalho com aplicativo também. Que legal. Stephanie, voltando para a alimentação, vamos balancear aqui sempre no equilíbrio entre malhar, entre educação física e alimento. O Lourão Lanche tem a sua marca, uma marca individualizada. O maior lanche do estado do Acre é de vocês. Vocês enxergaram necessidades e vocês realmente têm avançado e têm feito com que o empreendimento de vocês, claro, muito custo, há muito trabalho, mas está crescendo, obviamente, com uma educação financeira, uma educação proporcional. Vocês estão indo num equilíbrio muito legal, Stephanie. E aí, eu peço até para te falar, para quem está nos ouvindo, o que é empreender, que ele entenda um pouco, em pouco tempo que a gente tem, mas como é difícil, mas também a resistência e a persistência faz ele chegar longe. Dr. Robson, eu acredito assim, eu sempre falo muito para as pessoas que empreender não é fácil, mas não é impossível. Quando a gente quer, que a gente mete a cara, arregaça as mangas, coloca um chapéu, que nem no outro programa a gente conversando com aquele doutor lá. Colocar o chapéu, se for preciso colocar de dia, colocar à noite. O Cabral, ele vê um pouco da nossa rotina, ele sempre tá lá, e ele sabe que se a gente tiver que ir para a chapa, se o Marcelo tiver que ir para a entrega, se ele tiver que ir para um atendimento, ele vai. Porque empreender não é simplesmente abrir um negócio e jogar na mão das pessoas. É sim se colocar no lugar do outro, que nem a doutora Carolina estava falando, né? A gente, como dono do nosso negócio, a gente tem que olhar para o nosso funcionário com um olhar diferente. Eles têm que ver na gente um espírito de liderança, então eles têm que ter a gente como exemplo. Então, a gente tem que colocar na mente deles que a gente está tendo eles como exemplo, como eles também têm que ter a gente como exemplo. Então, se a gente der o nosso melhor, a gente precisa que eles dêem o melhor também. Porque a gente sabe a diferença de muitas coisas, que, como muita gente diz, eu vou abrir meu negócio, mas para no primeiro obstáculo. Não adianta. É abrir com objetivo e saber que vai ter muitos obstáculos a partir de dentro do negócio, dos funcionários, dos clientes e de todas as áreas. Vai ter muitos obstáculos, erguer a cabeça e falar, eu vou continuar, eu vou vencer, com Deus na frente dá certo. E eu sempre falo assim, se eu tivesse, junto com o Marcelo, parado no primeiro obstáculo que veio na nossa frente, hoje nós não estaríamos aqui sentados e apresentando o maior sanduíche do Acre. Então, se a gente não parou, a gente perseverou. E as ideias dele fez com que, a cada dia mais de trabalho, nosso trabalho fosse valorizado. Porque hoje as pessoas podem olhar para a gente e dizer, poxa, eles conquistaram isso porque eles lutaram e batalharam para chegar até aqui. Então, acredito que seja isso. Verdade, Stephanie. Carol, a Stephanie tem uma história brilhante junto com o Marcelo. O Júnior Moisés também tem uma história fantástica dentro de um período, dentro de um tempo. E como o Júnior falou no bloco anterior, as pessoas que estão nos assistindo estão, não sei se 100%, mas um percentual muito elevado, estão vivendo um imediatismo sem controle, Steph. Carol, pisando. Como tratar isso? Nossa geração, minha e do Júnior, a gente tinha paciência. A gente tem a paciência já em nós, seja através das porradas que a gente levou, dos nossos pais da vida. De pau. Mas ainda assim há uma tendência muito grande de pessoas imediatistas e aí ansiedade, depressão, por aí vai. Carol, como tratar isso? Como é que vocês têm se comportado com isso? Com certeza, Dr. Robson. Isso que o Júnior trouxe com relação à observação, né, dos resultados, resultado imediato. Então, querer parecer ou se tornar perto daquele padrão, daquilo que é aceito. O processo de autoconhecimento, o processo de entrar em contato consigo mesmo favorece, né, a você recursos internos para poder lidar
com essas demandas que vão surgindo, com essas inseguranças, com essa necessidade de pertencer. Então, isso é muito importante. E quando nós nos deparamos com histórias que nós vemos a dificuldade de empreender desde lá do começo, né, dos obstáculos, porque essa visão imediatista, né, e esse mundo também, o processo de globalização, de uma certa forma, e as redes sociais favorecem muito o resultado imediato. E as pessoas não observam o processo na totalidade. Que uma pessoa que às vezes você observa e você vê com um shape, né, que você considera ali dentro daquilo que é aceitável, dentro daquilo que é aceito, né, que é observado, você acaba querendo aquele mesmo resultado. Só que será que você está disposto também a passar por todo aquele processo? E isso é um olhar muito presente também para o processo de empreender, como a Stephanie e o Marcelo têm trazido em vários programas, né? Aqui o exemplo de história, de superação. Então, empreender, viver de uma certa forma, passa por esse processo. As redes sociais, elas potencializam e causam, né? Geram ansiedade, a comparação constante, mas é importante você trabalhar o seu autoconhecimento, você se conhecer na totalidade. Verdade. Antigamente, Júnior, e principalmente nós, da década de 80, a gente ia para a academia do Viegas, que eu quero relembrar aqui com muito carinho, com muita simpatia. João, um abraço. E a gente tinha foto do Rambo lá e a gente malhava ali naqueles aparelhos, né, meio desengonçado. Aquela metralhadora, aquela fita. Meio desengonçado, mas aquilo era a nossa vida, a gente ia lá, malhava, vou ficar igual o Rambo ali, saradão. Hoje as pessoas não olham mais para uma foto do Rambo, olham para um Ozempic, olham para um Monjaro e falam assim, eu vou por aqui. Bom, como fala, são ídolos e épocas diferentes, né? Verdade. Por exemplo, com certeza naquela época a gente fazia muita coisa errada. E hoje a gente sabe que a gente estava fazendo muita coisa errada, né? Hoje, quando eu me formei, enfim, também o meu pai teve uma academia, tem todo um crescimento aí. Mas aquilo que eu estava conversando, eu achei legal que ela falou assim, cara, esse lance de comparação, de a pessoa fazer o mesmo protocolo e querer os resultados dos outros, é o que traz uma ansiedade muito grande com relação aos jovens e com relação ao resultado nas academias hoje. E quando você, por exemplo, eu tenho um card, que é o cantor Gil. A gente, em 1 ano e meio, ele eliminou 80 quilos. Legal. Só que você vai pegar 500 pessoas que nem o Gil, que tinham o corpo do Gil, e vai colocar ele para fazer aquele processo, 490 não vão acreditar, não vão chegar no processo que ele chegou. Então, quando você entra num processo comparativo desse, porque você tem sua vida, você tem sua forma de lidar com as coisas, você tem sua forma de ver a percepção do mundo. Né? Quando você entra nas paradas de comparativo, você entra num lance de ansiedade e aí você acaba não conseguindo atingir aquilo ali. Né? E aí gera um lance de não conseguiu aquele resultado e aí você quer colocar mais, e aí você quer injetar mais, e aí você quer malhar mais forte, e você quer colocar mais carga. Cara, tá um negócio de progressão de carga nas academias, isso é muito legal estar falando isso para você, que está me ouvindo aqui. Sim. Pessoas treinando com cargas excessivas, sem precisar treinar com cargas excessivas, só treinam. Isso aqui é muito legal. Você só coloca 200 quilos, cara, num agachamento, ou você coloca 150 quilos no supino por causa do Instagram, cara. Porque a pessoa não foi projetada para aquilo. E você não precisa daquilo ali. Você precisa de constância. Sim. Não é quanto mais carga, é quanto mais certo e mais tempo você fica vivendo aquilo ali. E é isso que vai trazer um resultado legal. Sem ansiedade, sem... As pessoas passam... O cara fala assim, mano, eu tô 25 anos sem treinar. Quando tá com 2 semanas, ele... Tô achando meio devagar. Eu falei, meu irmão... tá indo devagar. Isso aqui não é assim não, cara. Você não é Instagram, né, cara? Não é nada de fugir. Tem que respeitar o processo. Com toda certeza. Esse que a gente estava conversando aqui também, pessoas estressadas, pessoas com depressão, pessoas... Isso aqui é comprovado. Elas têm menos resultado do que pessoas felizes. As pessoas, quando ela tá bem consigo, que ela consegue, sabe, tá ali na academia. Ela consegue estar dormindo. Ela consegue estar presente. Né? Porque a pessoa com depressão, geralmente, ela está num planeta muito dela que ela está triste toda hora. E ali ela não consegue progredir carga, ela não consegue fazer o negócio direito. Quando a pessoa está legal, quando ela está sendo, por exemplo, acompanhada, que ela está... Eu fiz terapia, para mim foi uma salvação. Você consegue ter muito mais resultados e satisfação, né, cara? Porque o lance não é você olhar para o outro e falar, eu quero aquilo ali. Aí você chega naquilo ali e você fala, pô, não estou satisfeito. Aí eu quero aquilo ali. Aí depois parece que você nunca está satisfeito e isso gera uma ansiedade
recorrente das pessoas. Verdade. Nós estamos falando de exercício, de academia, e aí bateu aquela fome. Bateu, deu a fome. E aí você, como eu, deu fome, né? Bateu aquela fomezinha, você faz como eu. Pega o telefone e liga para o Lourão Lanche, que quando você ainda estiver pedindo, o meu amigo Marcelo chega com o lanche para você. Não é isso, Stephanie? Agora sim o pré-treino. É isso mesmo, Com doutor pré-treino, como Olha diz o nosso aí, amigo meu Júnior. amigo. Você que passa a Gostei. semana toda malhando, não perca todo final de semana aquele lanchezinho do maior sanduíche. Junta a galera da academia e diz, ó, hoje é dia de quebrar todos os padrões, então vamos se deliciar no maior sanduíche do Acre, né, Lourão Lanche. E também, você que estiver de dieta, pode estar comendo aquele omelete, aquela tapioca. A gente tenta adaptar todas as áreas para vocês, tá? Se deliciar, né? Lourão Lanche fica lá na Rua União, 463, no bairro Vitória. E pode estar nos acompanhando também no Instagram, @lancheslourão. E lá você vai estar acompanhando todas as nossas novidades, porque vem novidade por aí. E também, Dr. Robson, eu queria deixar uma observação que no dia 30, né, sábado, vai ter Talks, Histórias que Inspiram. O Lourão vai estar lá, Dr. Robson também vai estar lá, falando um pouco da história deles. E eu acredito que a gente sempre diz, né, que tem histórias que vale a pena ouvir porque inspira outras pessoas a avançar da mesma forma que a gente quer, né? Que nem o rapaz estava falando. As pessoas querem alcançar o resultado, mas não querem passar pelo processo. Verdade. Ou então querem ultrapassar, quer atropelar tudo e alcançar tudo no mesmo momento, né? Então é isso. Dia 30, sábado, 30 de maio, Talks, Histórias que Inspiram. E Lourão Lanche, você que quiser nos visitar, pode estar indo lá se deliciar, tá bom? Olha, eu vou convidar uns professores, os caras vão gostar disso aqui. É, vai. Professor come muito, meu irmão. Vai lá mesmo. Já que ele não pode ir, o professor, ele com Eu certeza vou. vai ligar. Eu vou. O Júnior vai com o Cabral, obviamente. Leus, coloca o card pra gente. Pra você que não consegue ir lá no Lourão ainda, vai por telefone 6899-933-9190 e o 6899-226-2367. E eles estão nas redes sociais, @lancheslourão. Você faz o pré-treino lá no lanche A rocha. do Lourão e com certeza você vai ficar muito preparado. Volta para cá, Leôncio, que agora é o momento do mundo cabralístico. Solta a vinheta. Acesse ao Mundo Cabralístico. Versão brasileira, Herbert Richard. Versão brasileira, hérnia de disco. Vem cá, Cabral, o nosso artista, cartunista, fisiculturista, lourãolista, o melhor que nós temos. Olha aí, Olha ficou aí. top, cara. A Pô, cam- ficou animal, bicho. Obrigado mesmo, brother. Valeu. Obrigado. Olha aí, mano. Show. Que vai virar quadro. Obrigado, Ficou legal? Cabral. Ficou- Muito ficou- massa, cara. é. Sensacional, bicho. Muito rápido, né? A gente está conversando aqui e já foi. É, ele tem um dom. Ele tem Animal. Ele Muito tem um obrigado, dom. irmão. E para você que quer dar um presente, eu te indico uma caricatura. Primeiro uma para você, que você merece, você tem que se presentear. Você deve se mimar, como fala a minha amiga psicóloga Ana Carolina Pisano. Mas a ocasião é presentear alguém, então você vai ligar e falar com o nosso artista, cartunista, psicologista, lourãolista, fisiculturista, academista, Daniel Cabral, que está na rede social. Daniel Cabral, AC, o único. Não é isso, Ana Carolina Pisano, que está pisando duro no dinheiro. Com certeza, Dr. Robson. E mais uma vez eu recebo, né? Quando o universo conspira muito é porque vai acontecer. Amém. Júnior, meu irmão, obrigado pela Eu tua que participação, agradeço. cara. Foi top Prazerzaço. demais. Sempre que precisar trocar uma ideia, tamo aí na atividade, vamos pra cima. Bom demais. Tá bom, cara, cara? Obrigado, demais. obrigado, Cabral. Stephanie, minha amiga, muito obrigado por tudo. Obrigado por abrilhantar esse programa. Que tem a cara do Lourão Lanche, tem a cara do empreendedorismo, tem a cara da resiliência, tem a cara de vocês. Obrigado, Stephanie. Nós que agradecemos sempre pela oportunidade, né, de estar aqui. Muito obrigada, Deus abençoe. Eu acredito que cada vez mais o programa vai crescer porque valoriza outras pessoas e incentiva outras pessoas a conquistar o que nós conquistamos. Verdade. Ana Carolina Pisano. O Márcio já fez o X, o Y, o W, o T, cortou até o pescoço. Acabou o tempo.
hora de finalizarmos, né, por aqui, esse momento tão maravilhoso, com trocas tão significativas. É importante a gente contribuir, né, porque nenhum de nós é uma receitinha de bolo, né? Somos pessoas diferentes, com as suas singularidades, com as suas histórias de superação e de empreendedorismo. Verdade. E a você que esteve conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua participação. Faça exercício constantemente e, nas pausas, faça um delicioso lanche lá do nosso amigo Marcelo e Stephanie do Lourão Lanche. Deus abençoe você. Até a próxima.